também sobre a ameaça de integrantes de uma torcida organizada do Palmeiras contra jogadores do São Paulo. Caleri lutando contra um jejum, as últimas do mercado, bastidores sinais. Você pode eventualmente o zagueiro que joga por dentro avançar para que você tenha mais 2 jogadores com qualidade para poder apoiar o ataque. Acho que isso está faltando para o São Paulo. Não tem jeito. Quando você joga contra times assim, super fechados, fortes fisicamente, você tem 3 alternativas. A rapidez, que o São Paulo não tem nos alas, nenhum dos 2 alas são velozes. Exato. Você precisa de ganhar, aproximar o seu meio do ataque para que a segunda ou o rebote você chute no gol. Você precisa finalizar de fora da área, da entrada da área e a bola parada. Porque, cara, do jeito que o futebol é físico, ganhar um confronto individual, mesmo para o Caleri, foi quase impossível. Ele não ganhou quase nenhum confronto, né? Quando ele estava no mano a mano com o zagueiro que estava marcando. Né? Então, são sistemas, modelos de jogo que trazem benefícios e trazem dificuldades também. Não tem nada perfeito no futebol, nada perfeito. Não dá para você colocar esse modelo e colocar o Ferreirinha em campo, por exemplo. A não ser que ele se ele pudesse ou tivesse a pretensão de jogar como um ala. Só quando você está ganhando. Ele não tem condição. Daí tem espaço, né? Beleza, mas no 0-0 ele não tem essa capacidade de jogar como ala. Entendeu? O Palmeiras tem um jogador precioso que pode fazer isso, que é o Felipe Anderson. O Felipe Anderson já fez isso, é modelo tático, anos de Itália. Ele pode jogar como ala, não como lateral, como ala. Né? Entenda a característica do jogador, né? As características dos jogadores que o São Paulo tem. Este modelo para Libertadores, para mim, é o ideal. Não tem que discutir mais nada. Entendeu? Não tem que discutir mais nada. Você pode discutir para jogos em casa contra o Mirassol, contra jogadores no Campeonato Brasileiro, times que vão vir fechados para enfrentar o São Paulo. Mas aí ele pode variar, ele tem os jogadores, ele tem o Oscar, tem o Luciano, ele pode voltar com o quarteto, evidentemente, um jogo aqui, outro ali, mas essa, para mim, as pessoas, muitos torcedores do São Paulo até vêm falar comigo, que é o seguinte: pô, você fica defendendo o Zubeldia, não sei o quê. Gente, não se trata de defender ou atacar, são coisas distintas, né? O Zubeldia conseguiu o que nenhum treinador do São Paulo conseguiu num tempo não tão distante, com exceção no estadual do Crespo, né? E classificar o time. O São Paulo está entre os 4 grandes no campeonato estadual. Esse é o lugar do São Paulo. Ele levou esse São Paulo à 6ª colocação no Campeonato Brasileiro. Mesmo com um monte de problemas, salário, grana, elenco mais curto, mesmo não tendo ele montado o elenco. Não foi ele que montou o elenco. Agora, eu recebi uma mensagem também muito legal de um torcedor do São Paulo, dizendo que ele, neste caso, pelo Instagram, o que ele cobra, eu vou até pegar aqui para dar o crédito para ele. Ele não acha que o Zubeldia é o inimigo da base, mas ele tem a convicção de que o Zubeldia poderia, cara, eu perdi aqui, infelizmente não vou achar, mas ele sabe que eu estou falando para ele, poderia dar mais minutagem em alguns momentos, né? Para a base, para ter essa base mais robusta a partir do meio do ano, que é o que se sabe, o São Paulo também não fará grandes investimentos no elenco no meio do ano. Tudo bem, a gente pode discutir essa questão, né? Quantos minutos deu para esse, para aquele, se é importante. Quando, acho que a situação, quando ele mesmo compara com o Palmeiras, acho que não é justa a comparação. O São Paulo tem uma pressão muito maior, uma dificuldade muito maior, né, para pôr os moleques, porque basta 1 ou 2 jogos ruins, acaba, né? Você veja, o Palmeiras está insistindo com o Vanderlan há quanto tempo? Nossa. O Vanderlan começou bem, no São Paulo caiu muito. Já estaria lá. Imagina, o lateral esquerdo que o São Paulo tinha, excelente, quase foi trucidado. O Wellington. Não tem nem comparação. Entendeu? Né, com o Vanderlan. Você entende? Quase foi trucidado. O Vanderlan começou bem, caiu bastante. Boa agora. Comparação, olha. O ano passado não foi bom, esse ano continua mal, principalmente nas questões individuais dele do jogo. Mas o Abel insiste, ele vai, ele não desiste do cara, põe pra jogar e tal. Ele optou entre o Vanderlan e o Caio Paulista. A negociação do Caio Paulista é porque ele acha que o Vanderlan vai ser mais útil que o Caio Paulista jogando pelo Palmeiras. É um moleque que tem 20... Moleque, não é mais moleque. Tem 22 anos já tá na base, já subiu faz tempo.
está desde os 19 anos com o profissional, são 3 anos. Você poderia muito bem chegar à conclusão, isso não vai virar, não vai dar certo. Então, são momentos diferentes. Não dá para você comparar. Até os sapos são diferentes. Você vai na Sapolândia, tem sapo de todo jeito. Sapo grande, pequeno, gordo, magro, entendeu? Velho, novo. Tudo bem, é a mesma comunidade, são sapos, mas eles são diferentes. Cara, eu peço faça você, torcedor do São Paulo, minimamente essa reflexão. E certamente o torcedor do Palmeiras vai ficar bravo comigo e fica. Ele fica defendendo os meio-dia, tem que botar crise nos caras. Minha função não é essa. Entendeu? Não é essa. Quem cria crise são os clubes, seus dirigentes. Eles já proporcionam as próprias crises. Exato, não é esse o meu papel, tá? Como profissional da bola. Não é esse o meu papel. Meu papel é analisar. Então, a análise que eu tenho do trabalho do meio-dia aqui é um bom trabalho. Né? Ele pode cometer os erros dele. Pode. Acontece também. Né? Então, não tenho dúvidas que se o São Paulo jogar no futuro próximo agora, segunda-feira, no Allianz Parque, contra o Palmeiras, neste modelo, vai dificultar bastante a vida do Palmeiras. Agora, aí é assim, uma questão de detalhe do jogo, né? Se o Palmeiras faz 1-0 rápido, se o São Paulo fizer 1-0, pode esquecer, como é que vai fazer um gol lá? Entendeu? Então, a bola aérea influencia muito. Precisa ver como que o Abel vai montar o time, se ele vai com 3 zagueiros, se ele vai repetir, se ele vai espelhar, se o Vitor Roque vai estrear ou não. Tem um monte de coisa pra gente discutir que são legais do jogo, da estratégia do jogo. Acho que não. Outra polêmica, hein? Como eu falei agora há pouco, e agora sim vamos falar, temos uma enquete aqui sobre o tema. A Federação Paulista confirmou o Palmeiras e São Paulo na segunda-feira e a diretoria do São Paulo protestou. Ela confirmou ontem, né, a semifinal do Paulistão, o duelo entre Corinthians e Santos na Neoquímica Arena, domingo às 6h30 da tarde, e Palmeiras e São Paulo na segunda-feira, às 21h35, no Allianz Parque. Aliás, os dois jogos terão transmissão ao vivo pelo Wallplay, viu? Por que o jogo não é sábado? O jogo não é sábado porque sábado, no Allianz Parque, o Palmeiras é o mandante do jogo, vai ter show do Offspring. Então o Palmeiras não poderia utilizar o Allianz Parque se o jogo fosse sábado. Então, portanto, a federação acatou o pedido do Palmeiras e o jogo foi segunda-feira. E aí, o que o São Paulo fez? O São Paulo não apareceu na reunião do Conselho Técnico da Federação ontem, que era onde eles iam ratificar essa decisão. E aí o São Paulo emitiu uma nota, e a nota eu vou ler para vocês agora. Diz assim a nota, atenção. O São Paulo Futebol Clube entende que partidas nobres e decisivas como as semifinais do Campeonato Paulista devem ser disputadas nos sábados e domingos. Como a Federação já havia previamente definido que o jogo São Paulo Futebol Clube com o Palmeiras será realizado na segunda-feira, dia 10, os dirigentes não vão participar do Conselho Técnico da entidade nesta manhã. Tal fato causa perplexidade, uma vez que as 4 agremiações de maior torcida vão disputar essa fase, nenhuma partida será realizada no sábado e tal decisão tenha sido tomada anteriormente. E como eu falei, o jogo não será sábado porque tem show do Offspring no Allianz Parque. Temos uma enquete aqui perguntando quem tem razão nesse debate sobre o dia de Palmeiras e São Paulo. Palmeiras está com 52%, o São Paulo está com 48% dos votos. Danilo, quem tem razão? O São Paulo está só chorando mesmo, o Palmeiras é o mandante, então, portanto, pode decidir. Qual a sua opinião? Quando tem um regulamento assim desse jeito, né, para que fique claro, o que acontece é os mandantes conversam com as federações e fazem os seus pedidos, fazem as suas exigências demais, mas enfim, fala ali o que seria ideal para eles. Então, eu como mandante gostaria de jogar sábado, tal hora, tal lugar. A federação ela vai e valida o que os mandantes pedem e fala, beleza, concordo com você. Não há no regulamento uma data fixada para tal jogo. Há uma data base. Isso acontece em todas as competições. Tem a data base e você distribui os jogos. E até porque lá na frente o calendário vai mudando. Tal time é eliminado da Copa do Brasil, tal time é eliminado da Libertadores. Então você vai alterando o campeonato. Então o Brasileirão também tem data base, o Campeonato Paulista tem data base. Então, nesse caso, eu acho o seguinte. Primeiro de tudo, há um erro grave de planejamento da W Torre e do Allianz Parque de não deixar este fim de semana e o próximo fim de semana livres para o Palmeiras, porque já se sabe que esse fim de semana na database ele serve para o mata-mata do Campeonato Paulista. Então já tem um erro de qualquer jeito nesse ponto. Mas, quando você olha o calendário e vê que não tem jogo na quarta e nem na quinta, não tem nada que prejudicaria o São Paulo, não tem para que o São Paulo ficar bravo por jogar numa segunda-feira.
Essa questão de sábado ou domingo é o dia mais nobre, isso é muito passageiro, né? Até então, domingo, 4 da tarde era o horário nobre. Agora o Campeonato Paulista só tem jogo domingo, 6h30. Sábado, às vezes, joga às 8. Tem jogo sábado do Brasileirão às 9. Isso muda muito de tempos em tempos. E essa questão do nobre, eu acho que é um argumento muito fraco, que não serve. Eu entendo quando o São Paulo vai para lá e emite a nota e faz tudo isso, que tem que dar uma satisfação para a torcida, falar, não, estamos brigando nos bastidores. Mas nesse caso, sinceramente, não tem ninguém prejudicado. O São Paulo não querer jogar na segunda-feira serve apenas para poder aproveitar o fato de o Palmeiras não poder usar o seu estádio. De novo, está errado o planejamento da W Torre, está errado o planejamento do Allianz Parque de não deixar esse fim de semana disponível. Se o São Paulo tivesse um jogo do Brasileirão, da Libertadores, qualquer que fosse, na quarta-feira, o Palmeiras ia ter que se virar. Como se virou quando jogou contra o Novo Horizontino em Barueri e perdeu o jogo na fase de grupos aqui no Campeonato Paulista. E a mesma coisa do São Paulo, quando foi jogar em Brasília, o São Paulo tinha um show. Sim, mas não tinha nenhuma outra data, não tinha o calendário livre. É muito diferente da situação de agora. O São Paulo optou por fazer o show, sabia que não poderia mandar seu jogo no Morumbi, e teria que jogar em Brasília porque o calendário estava amassado. Mais amassado ainda para o São Paulo, que optou por começar o campeonato fora, jogou a Florida Cup e voltou e teve que jogar num outro dia, porque a federação já permitiu que a estreia do São Paulo fosse em outro dia, já tinha feito uma exceção. E aí o calendário não tinha mais nada, ia jogar quando? Teria que jogar em Brasília. Nesse caso é a mesma coisa, se tivesse um compromisso de meio de semana para o São Paulo, o Palmeiras ia ter que se virar, mas como não tem para que querer jogar no sábado só porque sábado é dia nobre. Aí é tentar usar o problema do Palmeiras para ganhar uma vantagem que para mim não precisa. Se dá para jogar, é melhor inclusive para o São Paulo. São Paulo divide a renda. O São Paulo até na reunião, na pré-reunião, no pré-conselho técnico que eles falam, apresentou, não vai poder transmitir esse jogo não vai para a TV aberta. E a federação foi lá e fez uma manobra e derrubou o argumento do São Paulo, colocou os 2 jogos na TV aberta. Então eu acho sinceramente que o São Paulo, entendo a jogada para a torcida do São Paulo, acho que o calendário da W Torre está errado de não estar livre para esse momento, mas não tem para que chorar. Eu acho que o Palmeiras está certo de bater o pé e querer jogar com o aval da Federação Paulista na segunda-feira. Ô Mauro, bom, a questão do São Paulo não aparecer lá na reunião é porque a decisão estava tomada. Daí o São Paulo falou, então não vou também. Então tá bom, é isso? Então beleza, não vou. E aí falou perplexidade e tal. Claro que é uma resposta para a torcida, né? Tem um dado que é muito espantoso, e aí isso recai mais sobre a diretoria do São Paulo, sobre qualquer coisa. O São Paulo, desde a final da Copa do Brasil de 2003, que ele ganhou do Flamengo no Morumbis, em 2023, em outubro de 2023, desde aquele jogo, o São Paulo jogou domingo no Morumbis 3 vezes. 3 vezes. Nós estamos falando de mais de um ano em que o São Paulo jogou 3 vezes domingo no seu estádio. E aí, então, claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O jogo agora é no Allianz, não é no São Paulo, não é no Morumbis. Mas acho que o São Paulo está pressionado pela torcida, porque ele não joga, né? Nunca, na data que ele quer e tudo mais, é sempre complicado para ele. Tem essa questão. E aí o São Paulo vai lá e reclama. Mas você, Mauro, você tem um ponto. Você fala, bom, o Allianz ter show era problema do Palmeiras. Diga lá. Olha, eu acho que a situação do Palmeiras com o Allianz Parque, ela tem que ser olhada com um pouco mais de profundidade. Vamos lembrar aqui 2014, final do ano, quando foi inaugurado o estádio. A ideia inicial era: o Palmeiras joga no Allianz Parque, tem um sócio, o estádio não é só dele, o estádio foi construído por um sócio, que é a W Torre. A W Torre tem lá as datas nas quais ela pode colocar os seus shows, e ela vai lá e coloca os seus shows. Porque ela ergueu o estádio para o Palmeiras não colocou um centavo lá. Você ganhou um estádio, ainda ganhou 2 prédios, um de quadras e um administrativo. Então, o Palmeiras ganhou isso tudo. Em troca, ele tem que compartilhar o espaço com alguém durante 30 anos. No início, o Palmeiras já jogando no Pacaembu, estava tudo bem, problema nenhum. De repente, o Pacaembu não servia mais, até o Arnaldo lembrava ontem, né, que isso começa essa discussão quando o Palmeiras é eliminado da Libertadores pelo Grêmio do Pacaembu. A culpa era do Pacaembu, não era do Palmeiras. Só que o Palmeiras tem 7 eliminações seguidas aí em Copa do Brasil, Libertadores, todas no Allianz Parque. E ainda teve uma quase eliminação no Brasileiro, quando perdeu para o Botafogo, jogava para empate, e o Botafogo acabou ficando com o Campeonato Brasileiro do ano passado. Ou seja, aquele argumento de que o Pacaembu que era o problema, ele não se sustenta. Né? Os fatos mostram que o Palmeiras pode perder em qualquer lugar. E tem perdido muito mata-mata em casa. Não dá para ter tudo, gente.
Então, se o Palmeiras escolhe o dia, o Palmeiras quer jogar no campo dele, ele não quer sair, ele quer botar o gramado sintético que os jogadores reclamam, é óbvio que vai ter uma reação. E acho que, assim, eu tenho 1 milhão de críticas a fazer, dirigente de futebol, os do São Paulo não escapam disso, a gente critica muitas decisões da gestão atual, mas o dirigente tem que dar uma satisfação sem a torcida, mostrar pelo menos que está incomodado com aquilo. Porque isso é bastidor, né, gente? Isso é bastidor, isso é poder de persuasão, é força que você tem numa federação ou numa CBF da vida, e o Palmeiras está exercendo. O São Paulo está tentando argumentar, até porque o São Paulo tem uma campanha inferior. Uma das razões é que ele também foi jogar em Brasília 2 partidas, porque tinha show no Morumbi. Tem show no Morumbi, problema do São Paulo, vai jogar em outro lugar. Com o Palmeiras isso não acontece. É com palco atrás do gol, a grama tem que ser a que eu quero, e os outros começam a reclamar. Isso faz parte, não dá para ter tudo. Você ganha um estádio, você ia jogar em outro local, agora você não joga mais, aí a presidente do clube arrendou lá um estádio Barueri, também não serve mais. Quando perde lá, a culpa é do Barueri. Quando perdeu para o Boca, a culpa foi de quem? Quando perdeu a vaga na Libertadores. Quando foi eliminado pelo Botafogo ano passado. E quando foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Tudo em casa. E na Copa do Brasil. Pelo Flamengo, pelo São Paulo, pelo CRB, a culpa foi de quem? Tudo foi no Allianz Parque. Aí não tem culpa do Allianz Parque. Mas quando perde Barueri, a culpa é de Barueri. Quando perdeu no Pacaembu lá atrás para o Grêmio, a culpa foi do Pacaembu. Como é que funciona isso? Então é normal que haja uma reação. Acho que isso faz parte. E entendo que essa discussão que começou a partir, se intensificou, aliás, a partir da reação dos jogadores contra os gramados, os pisos, melhor dizendo, porque não é gramado, é piso. O piso sintético, artificial, né? Isso evidentemente impacta muito no Palmeiras. O Palmeiras também está fazendo dele. Se ninguém reclamar, amigo, eu vou fazer tudo o que me interessa. Vou jogar no meu campo, vou botar o piso que eu quero e tal, e não está errado. Agora, eu acho que o São Paulo tem um direito, até o dever, de mostrar para a sua torcida que pelo menos fica minimamente incomodado com o fato. Se só aceitar calado, né, aí vai ser chamado pelo próprio torcedor, cordeirinhos, não reagem. Isso faz parte também. Isso também faz parte. Né? Até porque você pode não mudar agora, você pode pressionar para o futuro. E isso faz parte. Isso aí eu comparo a técnica à beira do campo. Se dependesse de mim, os técnicos não encheriam o saco do árbitro nunca. Agora, se eu fosse um técnico, o técnico do outro time ficasse cornetando o tempo todo o árbitro, eu também iria cornetar. Porque eu não vou deixar ele apitar o jogo sozinho. Se ele quer apitar o jogo, eu vou apitar junto, irmão. Se eu sou o capitão do time não larga o juiz, reclama de tudo, eu vou lá reclamar também. Eu sou o capitão do... Vou lá, lógico. Eu vou deixar o cara apitar o jogo? De jeito nenhum. E se esse árbitro for um árbitro, digamos assim, suscetível à pressão? Então, meu adversário pressiona e eu não. Tudo isso faz parte, gente. Tudo isso, como diria o filósofo Luxemburgo, pertence ao futebol. Então, acho que a reação do São Paulo é uma reação normal dentro desse contexto. Até porque no futuro situações como essa poderão acontecer novamente. Mas o que está rolando é isso. No início, o Palmeiras joga no Pacaembu, tudo lindo, maravilhoso, 2014, 2015, né? Não tem problema. E o detalhe, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em 15, do Brasileiro 16, 18 no piso natural. E saía para jogar quando tinha show. Aí em 2019 para 2020 veio a história do gramado do piso sintético, colocado em 2020, e aí surge toda essa discussão que dura até hoje. Enfim, acho que faz parte. São Paulo, acho que nessa aí eu não critico, não. Alguma coisa você tem que fazer. Se você se aceitar só calado, você demonstra uma falta de postura até para brigar pelos interesses do clube, que incomoda o torcedor. Pode não adiantar nada para agora, mas pode adiantar para o futuro. Faz parte. É do jogo. Casão. Não, também não. Seria o outro. O Vitor Roque e Paulinho. Mas e se o Flaco Lopes estivesse naquele momento do ano passado, metendo gol todo jogo, titular absoluto... Ele sentava do mesmo jeito. Não, a tendência seria essa, mas não é o momento em que ele está melhorando. Eu até acho o Flaco um atacante útil, mas ele não pode ser a solução. Ele não pode ser a referência do ataque do Palmeiras. Não pode ser titular do Palmeiras. Acho que é um cara para ser ali um status de reserva, de um cara de rotação. Acho que é isso. E o Vitor Roque também não é aquele jogador que estava mal, estava encostado. Ele estava jogando no Betis, ele era opção, por mais que tivesse perdido a posição titular, para um jogador que chegou ali como contratação para jogar, eu vejo que o Vitor Roque está em condição física, está numa boa rotação para chegar, vestir a camisa e jogar. Não tem... Aliás, o Zinho falou do Paulinho. O Paulinho deve demorar um pouquinho para estrear, né? Está em recuperação ainda de cirurgia. Já voltou a treinar com bola. Quer dizer, não deve demorar para acontecer, assim, demorar tanto para acontecer, deve ser para início do Campeonato Brasileiro, e a gente vai ter algumas partidas com o trio, né? Sim. Com Estevão, Vitor e Paulinho. E o Estevão vem da sua melhor atuação no ano. Só que o Estevão, isso é algo que eu quero ver. Ele está devendo ainda em jogo grande.
clássico principalmente, ele está devendo. Ano passado ele se tornou o jogador da sua idade na história do Campeonato Brasileiro com mais assistências e gols somados. Não questiono isso. E só foi contra a Baba? Não, mas eu acho que assim, lembra de uma grande atuação dele em um clássico, em um jogo pesado? Não teve ainda. Mas ele está em formação, ele joga demais. É uma barbaridade que ele joga. Não é à toa que o Chelsea já buscou e no meio do ano a gente já vai perder mais uma grande joia. Eu acho que ainda tem essa pequena dívida, né, da grande atuação que o Endrick teve contra times grandes em jogos grandes. Não preciso lembrar do jogo que ele fez contra o Botafogo no Newton Santos. E tem o do Vitor Roque, assim, imagino que ele vai chegar a jogar, até por essa necessidade, pela contratação, mas ele também é um jogador de 20 anos que está num processo de evolução. E o Vitor Roque, em alguns momentos, quando surgiu na base do Cruzeiro, no Atlético Paranaense, na Europa, sobretudo, ele precisa entender que ele precisa ter participação defensiva. Com o Abel, então, é um cara que vai cobrá-lo nesse aspecto. Então é o jogador saber que o técnico... O Ramon Menezes, que o dirigiu na Seleção Brasileira Sub-20... destacou como uma das maiores qualidades do Vitor Roque a recomposição e o quanto que ele morde. Eu acho ele bem competitivo. O Vitor Roque que eu vi no Atlético Paranaense, eu acho um cara assim, guerreiro. Eu acho que ele vai se encaixar bem no Palmeiras. Mas em alguns momentos dá uma desconectada do jogo. O Vanderlei Luxemburgo, claro, o Vanderlei lançou o Vitor Roque, foi um dos primeiros ali a lapidá-lo. Falava, olha, é um jogador que precisa ter atenção que o jogo é 90 minutos e competir o tempo inteiro. Mas um pequeno reparo e a tendência dele com o Abel é evoluir taticamente, em leitura de jogo, mas vejo que está pronto para ser titular do Palmeiras e muita gente até debocha do Vitor Roque, falando, foguete molhado, bateu na Europa e voltou. É um jogador muito jovem, com muita qualidade. Vou te falar que no Barcelona eu achei que a intolerância foi acima do normal. Eu acho também. Mas eu esperava ele no Betis melhor do que ele foi. Mas no Betis vai muito ali do treinamento. Hora de falar sobre Caleri, que enfrenta um incômodo jejum. 2, para ser mais preciso. O primeiro deles, a falta de gols como visitante. O atacante do São Paulo não marca longe do Morumbi desde 3 de julho do ano passado. Lá se vão 8, 9 meses de jejum. O último gol marcado contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ainda pelo Campeonato Brasileiro. Desde então foram só 7 gols anotados, todos no Morumbi, sendo 3 deles na atual temporada, o último que garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. E aqui entra o segundo jejum. Desempenho muito ruim do Caleri em partidas contra o Palmeiras, o adversário da próxima segunda-feira. No Allianz Parque, por exemplo, o Caleri nunca balançou as redes, vai tentar quebrar essa marca na próxima segunda. São Paulo e Palmeiras, que tem protagonizado vários jogos recentes, o Caleri só tem 2 gols marcados, ambos na mesma partida, num duelo pelo Campeonato Paulista de 2022. Dá para apostar no Caleri ou você já é daqueles São Paulinos que prefere ver o André Silva como titular? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Hora de falar sobre uma ameaça de um torcedor organizado do Palmeiras, especificamente contra jogadores do São Paulo. Marcelo Lima, presidente da TUP, uma das principais uniformizadas do Palmeiras, gravou um vídeo em que ele disse, abre aspas, chutou a bandeirinha do Palmeiras, a gente invade o campo. Só para lembrar, tem sido uma prática, especialmente do Luciano, atacante do São Paulo, para comemorar seus gols, chutar a bandeirinha com o escudo do adversário como visitante. Isso já aconteceu algumas vezes no próprio Allianz Parque, e o Yuri Alberto foi outro que tomou essa decisão. Segundo o Marcelo Lima, se qualquer jogador do São Paulo, no clássico da próxima segunda-feira, valendo vaga na final do Campeonato Paulista, se houver esse chute na bandeirinha, torcedores do Palmeiras invadirão o gramado. E aí, ninguém sabe o que pode mais acontecer. Importante contar que o duelo entre Palmeiras e São Paulo segue agitadíssimo nos bastidores. São Paulo nem sequer mandou representantes para a reunião virtual que aconteceu na Federação Paulista nesta terça-feira e que definiu pelas datas e horários das semifinais. Isso porque o São Paulo já tinha informação de que a federação aceitou o pedido do Palmeiras para que o confronto acontecesse no Allianz Parque na segunda-feira. São Paulo gostaria de jogar no sábado ou no domingo, datas que inviabilizariam a partida
na Casa Alviverde, porque o Allianz Parque recebe nesse sábado um show do Offsprings. Para completar, queria seu palpite para Palmeiras e São Paulo, jogo único, empate leva a decisão para pênaltis, quem vencer estará na final. Já usa o espaço para comentário e conta para mim quem passa dessa fase, beleza?